o tico e o teco variando, assim, com 40 bilhões em caixa, e aí, claro, ele teve liberdades propiciadas pela justiça burguesa, né, e pela própria imprensa mesmo, que ele bateu o recorde de obras emergenciais em São Paulo. Né? Foi o prefeito que mais fez obras emergenciais. Quando você faz uma obra emergencial, isso significa uma obra sem licitação. Isso facilita você roubar, você fazer caixa para campanha, fazer caixa para depois farmar, para depois comprar voto, para depois fazer não sei o que, enfim. Então eu nunca achei que seria fácil, porque é isso, você disputar uma eleição com 40 bi em caixa, você perde a eleição se você for uma porta, né? É isto. Mas aí, essa retirada dos intelectuais de cena e colocar no lugar os marqueteiros foi parte do processo de adaptação política à ordem, sabe? Tudo que... Isso é muito importante. Veja, não existe técnica apolítica. Técnica de nada. Técnica agrícola, técnica de marketing eleitoral, técnica médica, técnica de produção de energia. Não existe técnica apolítica. É claro que a dimensão técnica, ela tem uma objetividade própria. Então, se para a água ferver, ela precisa chegar a tantos graus Celsius, é tantos graus Celsius que ela vai ferver, não vai ser antes, não vai ser depois. Só que essa dimensão técnica não nega a correlação direta com a dimensão política da coisa. Dentre outras coisas, a dimensão política de como e para que você usa a técnica. Como e para que você usa a técnica. A partir do momento que se aceita a ideia de que não importa o discurso político, o que importa é ganhar a eleição, então a técnica eleitoral, de marketing eleitoral, decide tudo. Isso é uma escolha política muito clara, que é, eu vou ser um partido do sistema, que vai falar o que as pessoas querem ouvir no momento da eleição para ganhar a eleição. Só que a partir do momento que tu fala o que eu quero ouvir, tu pode até ganhar meu voto, mas será que tu conquista meu coração para me mobilizar enquanto eu estiver no governo para defender o teu governo? Para lutar na rua em defesa de alguma pauta? Entende? Então, ganhar o voto é uma coisa. Ganhar o coração das pessoas é outra. Pode as duas coisas caminharem juntas? Pode. Mas normalmente, quando você pega um marqueteiro, o marqueteiro ele não lhe entrega o coração das pessoas. O marqueteiro ele entrega o voto. Uhum. Eu acho que ficou fácil, porque a forma que a população tá hoje, né? Cada lado defendendo um lado... Você não precisa fazer muito. A pessoa acaba defendendo você por si só por o outro lado ser muito pior do que o seu, entendeu? E vai além, Cabeleira. É o seguinte, imagina o que o Jones acabou de falar pra gente aqui, que quando você entra pra uma prefeitura com cara, R$300 na mão, você gastar o tanto que você quiser, porque a informação que você tem é sempre uma fração da realidade. Sim. Se você tem essa informação desse número, acredite, ele era muito maior. E aí imagina, quem vai mudar a realidade desse trabalhador aqui, se a gente já sabe aqui, por exemplo, que tem big empresas aqui do Brasil que conseguem colocar 300 deputados lá dentro da casa. Ele tem 300, ele tem mais da metade sempre. Todas as votações que acontecem ali dentro vão ser para essa equipe, você entendeu? Não adianta... Você tem um cara com opinião ali, com vontade e coragem. Esse cara ele vai apanhar lá dentro igual um cachorro e ele não vai conseguir passar nada dele. O sistema já é feito para continuar assim, entendeu? Quando o cara me conta que uma empresa faz 300 deputados, eu acho que um prefeito é muito mais simples. Sabe? De lugares estratégicos. Preciso ter um prefeito em Araguari, para quê? Mas em São Paulo eu quero. Sabe, se for... Mas no menos parece de Araguari não, viu? É a potência aqui do Triângulo Mineiro. Não, mas você entende a diferença da importância, sim, né? Sim, o cara sim. que tem São Paulo na mão, ele tem a segunda maior renda do país na mão. A Prefeitura de São Paulo é o terceiro maior orçamento do país, o governo do estado é o segundo. É o terceiro, né? Segundo. Só perde pra União e pro estado de São Paulo, né? Isso. Não, mas veja, Roberto, eu concordo com você que o Estado é burguês e é um jogo feito pra gente perder. É por isso que nós marxistas falamos que o Estado é burguês. É por isso que o Lenin, no Estado e a Revolução, ele fala que o Estado burguês é uma máquina de opressão de uma classe contra a outra.
Então, você está de acordo com a conclusão marxista básica. Sim. O Estado é uma máquina de opressão de uma classe contra a outra. No caso da classe dominante, né, dos detentores dos meios de produção contra a classe trabalhadora. Dito isto, tem duas considerações a se fazer aqui. Primeiro, a consideração a nível de regime político. Historicamente, os países da América Latina, a gente nunca teve, grosso modo, maiorias de esquerda ou progressistas nos congressos nacionais, nas câmaras de deputados. Perfeito? Mas a gente já elegeu vários presidentes de esquerda. Né? Inclusive presidentes de esquerda que sofreram golpes de Estado, que foram assassinados, que sumiram, que morreram em acidentes de avião estranhíssimos e por aí vai. Historicamente, a classe dominante brasileira e latino-americana, volta e meia, vem com a frescura de acabar com o presidencialismo. Dado que é histórico no Brasil, na eleição para municipal, na eleição estadual, na eleição para presidente, o deputado federal, estadual ou vereador, você vota porque o cara é simpático, você vota porque o cara lhe ajudou, deu um caixão quando morreu um parente, você vota porque o cara foi na sua casa tomar um café e foi educado, você vota porque o cara tem um projeto social legal, você vota porque ele defende uma pauta massa e tal. Então, o voto no legislativo, né? O voto no proporcional é um voto muito disperso ideologicamente, historicamente no Brasil. Então, é muito difícil estabelecer uma coerência entre o voto no executivo e o voto no legislativo. Sim. Então, no Brasil, muita tranquilidade. Pronto, vou dar um exemplo concreto. Eu conheço dois amigos meus, dos amigos diferentes, né, que os pais deles votaram no Bolsonaro, em mim e em dois candidatos a deputado do PT. Caralho, velho. É isso, porque o Bolsonaro Qual que é a lógica? o Bolsonaro fala mesmo e tal. O Jones também, esse menino é corajoso, esse menino fala mesmo, não tem medo dos empresários, denuncia as empresas de ônibus, é o único que denuncia as empresas de ônibus. E os dois deputados... E tá vivo. E os dois deputados do PT que ele votou, um, inclusive, é a professora Liana Cirne Lins, né, que é vereadora, não se elegeu deputada federal. Ah, essa professora é muito boa. Essa professora fala muito bem, é muito inteligente, tem coragem. Então, assim, não tem lógica nenhuma. Né? Eu só vi uma lógica, hein? O povo quer pelo menos quem fala mesmo. Exato. Entendeu? Ele não quer o bagre mais, não. Exato. Aquele que sabor não... Que é alguém que aparenta ou seja verdadeiro e transparente nas suas posições. Mas aí qual é o X da questão? Historicamente, é muito difícil você dar um sentido popular, progressista, de esquerda a esse voto legislativo. A expressão de esquerda aparece no voto do executivo. No voto do executivo. Sim. Então, uma das primeiras questões é que a classe dominante brasileira ela tem uma luta permanente contra o presidencialismo. Se você pegar a história do sistema político brasileiro, desde a Constituição até hoje, ela é, em vários aspectos, uma história de enfraquecimento do presidencialismo. Porque os caras nunca tiveram chance até agora de perder maioria no Congresso. Mas eles quase perderam a presidência em 89. Eles quase perderam a presidência em 94, porque no final, quando a gente olha pro resultado, o FHC ganhou no primeiro turno, né? Mas o FHC ganhou no primeiro turno, mas se tu voltar para abril de 94, o Lula tava com 52% nas pesquisas eleitorais, né? Existia gente que dizia que o Lula poderia ganhar no primeiro turno, né? Aí veio o Plano Real e tal, teve uma virada, mas assim... Então eles quase perderam a presidência ali. Na prática, quando eles perdem a presidência, eles trabalham por dentro para esterilizar a capacidade de transformação e mobilização da própria presidência. Né? Então é muito importante manter o Lula na coleira, porque depois que está sentado lá, você precisa manter na coleira. Mas é um trabalho. E veja, e nunca se precisou ter o trabalho de manter na coleira o Congresso. Que já é. Tá ligado? Já é a ocasião. Então tem um primeiro debate aqui é entender que a nível de regime político, se o Estado é burguês, e se existem todas as facilidades para a burguesia controlar o Estado, e tem, onde eles perdem um pouco a capacidade de controle é na eleição do voto direto
para o executivo. Principalmente para o presidente da República. Tanto é assim, vocês já ouviram essa história. O Chile elegeu um presidente marxista, Salvador Allende, que foi derrubado com um golpe de Estado, né, liderado pelo Pinochet, em articulação com o imperialismo estadunidense. Veja, já teve na história a eleição de um presidente marxista. Nunca vai ter na história do capitalismo a eleição de um congresso de maioria de deputados marxistas. Entende essa diferença? Então, tem um primeiro nível aqui. A gente não pode deixar que a classe dominante avance nessas ideias de semi-presidencialismo, de semi-parlamentarismo. Isso é o sonho deles. Porque para manter o controle no Congresso é mais fácil. Para controlar o voto popular no executivo, no presidente e no prefeito, mesma coisa, em Araguari. É mais fácil aparecer aqui um prefeito de esquerda popular do que ganhar a maioria dos votos na Câmara. Concreto e objetivamente. Pode ser que amanhã apareça um sujeito que cria um movimento Araguari é do povo, começa a falar das coisas erradas da cidade, da mazela, começa a enfrentar os poderosos, denunciar quem manda na cidade, e pode ser que ganhe muita repercussão e seja eleito. Já para criar um movimento, eu não sei quantos vereadores tem na Câmara de Araguari, mas já para você criar um movimento para fazer maioria na Câmara de Araguari, meu amigo... Assim, não faz. Mas essa expressão, porque quando você pega o executivo, é um ser isolado ali. Mais ou menos. Em tese. E quando você pega o legislativo, é um colegiado de pessoas. Ou seja, eu acho que no legislativo, por exemplo, você tem muito mais um reflexo da intenção das pessoas, eu falo sobre direita e esquerda, do que no executivo. Não acho, não. Você acha que não? Não, é porque... Você entende? E por que é o meu raciocínio final? É que, então, a maioria das pessoas são pessoas de direita. Refletindo o Brasil, tá? Não o mundo. O Brasil, a maioria das pessoas são pessoas com identidade, com características, com aceitação melhor de pensamento à direita. Não, eu não acho. Eu acho que a eleição do executivo e do legislativo, ela expressa tendências diferentes. Veja, a eleição para o legislativo no Brasil tende a ficar presa a uma dimensão particularista. Então, praticamente ninguém vota num deputado federal pensando quais são as propostas dele para o âmbito federal. Até porque a grande maioria não tem. Mas deveria ter, né? Porque, enfim, o cabo é um deputado federal. Então, por exemplo, quando eu estava debatendo com o Zé Vitor é eleito deputado. Eu tenho certeza que na campanha dele ele não fez e não foi cobrado de falar quais são as propostas dele para pacto federativo no Brasil. De o que ele acha do regime de recuperação fiscal que Minas Gerais está passando agora. O que ele acha da medida instituída por FHC vigente até hoje da União cobrar juros de entes subnacionais. Né, de juros de dívida de estados e municípios e tal. Então, a eleição para deputado, ela reflete muito um elemento ultra particularista. Aí, esse particularismo local que forma a base do voto do legislativo, ele toma uma expressão nacional a partir do lobby dentro do Congresso. Então, assim, você vota no cara porque ele é simpático, porque ele é bonito, porque cresceu com você, porque ele é legal, porque ele já ajudou, porque ele tem um projeto social, porque ele fala bem, e etc, porque você jogou bola com ele. Só que aí, quando ele é eleito, você tem toda uma arquitetura institucional do partido, das comissões de bancada, dos lobbies, da pressão, do suborno, da mídia, que enquadra aquele deputado dentro de uma determinada lógica de política nacional de interesse de classe. Então, é uma expressão ultra particularista que toma a dimensão nacional a partir da própria lógica do Congresso, né? Inclusive estimulado pelo próprio modelo eleitoral brasileiro. Em outros países, por exemplo, no caso do México, você tem uma votação só para tudo. Então, é eleição de 5 em 5 anos. Quando é na eleição, você vota, inclusive, no partido, na coligação. E aí você vota para vereador, para prefeito, para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para governador e para presidente. O que já fica
pela metade do preço do nosso, né? Exatamente. Você não precisa movimentar 2 vezes a mesma situação. Só que isso, teoricamente, dá uma coerência eleitoral e o deputado, o vereador, o senador vai estar atrelado ao projeto ideológico que está sendo liderado pelo partido, pelos candidatos ao executivo. Então, isso por um lado. Por outro lado, no Brasil, a gente tem uma tradição presidencialista muito forte que não tem como fugir dela. Por que não tem como fugir dela? Porque